Quero agradecer ao deputado Eduardo Rocha por ter invertido sua inscrição comigo, me permitindo, assim, fazer uso da tribuna nesta sessão. Senhora presidente, senhores deputados, eu não vou falar aqui do Dia Internacional da Mulher, porque já foi esse tema bastante explorado nesta sessão. Só quero lembrar Dilma Rousseff, ninguém lembra disso, né? A primeira subsecretaria de políticas públicas para as mulheres da Presidência da República foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A primeira coordenadoria de políticas públicas para as mulheres foi implantada no Mato Grosso do Sul pelo então governador Zeca do PT. A primeira delegacia da mulher, 24 horas, foi implantada pelo governador Zeca do PT, que também implantou o Hospital da Mulher na Moreninha, que depois foi fechado. Só para lembrar algumas coisas que o meu partido fez de forma pioneira, inusitada nesse país, e hoje, se a gente pode comemorar muita coisa aqui, a gente deve ao Partido dos Trabalhadores também. É bom lembrar isso, né? Aliás, a Lei Maria da Penha foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, hoje tentam criminalizar, demonizar o nosso partido, o presidente Lula, né, querendo prendê-lo, mas não vamos falar isso outro dia. Eu não poderia deixar de vir à tribuna hoje para fazer um comentário aqui sobre uma fala desastrosa, infeliz, do vereador André Salineiro, da Câmara Municipal de Campo Grande, que, fazendo um comentário na tribuna da Câmara sobre a manifestação dos índios nesta semana, que fecharam aqui a rodovia entre Campo Grande e Jaraguari para protestar contra as condições de atendimento na área de saúde nas aldeias. Este vereador, que eu não conheço, só ouvi falar assim, seu nome, me parece que é integrante da Polícia Federal, alguma coisa assim, mas ele ocupou a tribuna dizendo assim: que absurdo, esses índios fechando estrada, prejudicando o direito de ir e vir das pessoas. A polícia tem que ir lá e tem que descer o cacete. Tem que ir lá e bater mesmo. Se não quiser sair, tem que bater mesmo. Ora, eu quero dizer que esse tipo de discurso, hoje, ele está dando até muito ibope. Tem muitas pessoas, nesse momento de crise que nós estamos vivendo no país, e é uma crise em todos os setores, não é só crise econômica que o presidente Michel Temer tenta amenizar, a crise está passando, né? Aí você anda ali no centro da cidade, só vê loja fechada. Mas tudo bem, é uma crise na economia, mas é uma crise em todos os setores, inclusive na política. E na política estão surgindo hoje esses salvadores da pátria que querem resolver os problemas sociais com cacete. Perdoa, deputado. Eu vou demorar um pouquinho, deputado, porque eu esperei desde as 9 horas hoje aqui para subir nessa tribuna. E eu preciso falar que esse tipo de discurso precisa ser repudiado. Repudiado, veementemente. Porque se descer o cacete, bater nas pessoas e dar tiro nas pessoas, resolvesse os problemas, a Síria hoje seria um céu. Seria um paraíso. E nós estamos precisando de políticas públicas para resolver questões sociais e não de polícia. Então, esse comportamento, inclusive, de um parlamentar, de uma pessoa que foi eleita para defender os interesses da população, é um discurso que não contribui com nada, pelo contrário.
É um discurso que incita a violência, incita, inclusive, comportamentos da parte de policiais que vão depois cometer abuso de autoridade para justamente reprimir uma manifestação de pessoas que estão querendo fazer a sua voz chegar até as autoridades responsáveis pelas políticas públicas. É um direito constitucional, é um direito reconhecido pelo Estado democrático de direito como o Brasil, das pessoas poderem se manifestar. É engraçado que manifestação de juiz para garantir o auxílio moradia, ninguém fala que é uma afronta a qualquer coisa. Mas quando é uma manifestação de pobres, de indígenas, que são discriminados pela sua condição de indígenas, as pessoas falam, tem que descer o cacete. Tem que descer o cacete coisa nenhuma. Tem que respeitar as pessoas, um parlamentar que foi eleito para defender os interesses da população. É por isso que estão surgindo pessoas como um Bolsonaro da vida, que é um idiota, que é um débil mental, e que fica propondo assim, bandido bom é bandido morto. Veio aqui no estado de Mato Grosso do Sul, se reuniu com produtores rurais para dizer, se eu for presidente da República, índio não vai ter mais 1 centímetro de terra. Ora, quem é ele, achando que nós estamos na época da ditadura militar? Já foi o tempo de resolver as coisas no cacete aqui no Brasil. Isso foi de 64 até 85, com o general Costa e Silva, com o general Emílio Garrastazu Médici, com o general Castelo Branco. Naquela época, deputado Cabalmi, se resolvia a questão na bala, na tortura, levava as pessoas para o DOI-CODE e o delegado Fleury descia o cacete em quem era contra o regime militar. Agora nós estamos vivendo um outro período, apesar de estarmos vivendo ainda um período de exceção em algumas partes, por exemplo, na condenação de um ex-presidente sem nenhuma prova, mas está sendo condenado e vai ser preso, né? Mas nós estamos vivendo num período de governo civil, de governo em que deve governar com base numa Constituição. Então, esses Bolsonaro da vida, eles têm que entender que nós temos que resolver os problemas do país de outra forma. Eu quero saber o que esse Bolsonaro propõe para a educação pública melhorar de qualidade. O que esse homem vai propor para o meio ambiente. O que ele vai propor para melhorar a saúde pública. O que ele vai propor para gerar emprego. Como gerou o presidente Lula quando governou o Brasil e derrubou a taxa de desemprego, chegou a 4,5%. Hoje é 14%. Por quê? Porque tinha políticas públicas. Agora, essas autoridades que querem resolver os problemas desrespeitando os direitos humanos, mandando a polícia bater nas pessoas, mandando descer o cacete, tem que ser repudiados. E as pessoas têm que entender que nós temos uma Constituição que garante o direito à livre manifestação das pessoas. E é legítimo, as pessoas quando não fazem sua voz ser ouvida, elas têm o direito de se manifestar sim, nas ruas, nas estradas, nas praças. Agora, quando se trata de pobre, de lascado, de índio, sujo, mal vestido, essas pessoas têm que levar o cacete nas costas. Agora, quando é manifestação de rico, bonitinho, de cara pintada, de camisa verde e amarelo, é uma maravilha, pode manifestar, pode fechar quantas ruas quiserem. Então não pode ter 2 pesos e 2 medidas. E esse vereador merece ser repudiado na sua fala e tem que voltar para a tribuna da Câmara Municipal e pedir desculpas ao índio. Porque hoje me ligou de manhã a filha
de uma das lideranças indígenas mais respeitadas desse estado e de Campo Grande, Dona Marta Guarani, sobrinha do índio Marçal de Souza. A filha dela, que ela já faleceu, Dona Marta, mas a filha dela me falou: deputado Pedro Kemp, esse vereador que falou essa barbaridade, ele teve a audácia no ano passado de homenagear a memória da minha mãe. Homenageou a memória da Marta Guarani, deputado Cabomig, que o senhor conheceu ela. Então ele homenageia uma liderança indígena no ano passado e hoje manda a polícia descer o cacete nos patrícios daquela que ele homenageou? Deputado Pedro Kemp, só para comunicar a Vossa Excelência que Vossa Excelência dispõe de 2 minutos para concluir o seu pronunciamento. Vou concluir. Me chegou aqui uma informação que o vereador acabou de pedir desculpas na tribuna da Câmara Municipal. Então, será que ele escutou aqui a nossa TV Assembleia? Porque é o mínimo que ele deveria fazer, pedir desculpas. E se ele não conhece uma aldeia, ele deveria visitar uma aldeia. Visitar uma aldeia para saber o que os índios estão passando. E se ele também não conhece os motivos que levaram os índios a fechar a estrada, seria interessante ele conhecer antes, para dar apoio. Ao invés de xingar e mandar bater, ele devia apoiar as reivindicações das lideranças indígenas. Então, chega de discurso fácil, chega de discurso que atrai aplausos, porque tem gente que fala assim: esse aí é machão, esse aí é bom mesmo, porque manda a polícia bater em vagabundo. Então, nós temos que pedir para as pessoas que têm cargos eletivos, para elas terem um pouco mais de responsabilidade com aquilo que falam dos outros. Se vão falar dos índios antes, vão lá nas aldeias conhecer a realidade que os índios estão vivendo. A assistência à saúde, que está deixando muito a desejar nas comunidades indígenas. E como vereador, diz que ele sai andando, dirigindo Uber agora, porque ele é motorista de Uber, né, nas horas vagas. Ele é vereador, mas nas horas vagas ele é motorista de Uber. Então ele deveria, nas horas vagas também, visitar as aldeias indígenas e prestar apoio à luta dessas comunidades. E não ficar fazendo discurso de Bolsonaro da vida, que quer resolver os problemas do Brasil na base da pancadaria. Regime militar acabou. Acabou. Na época da ditadura, os generais mandavam bater, torturar e matar aqueles que incomodavam o regime. Agora nós estamos vivendo outro momento. E esses aí políticos que ficam querendo, com saudade da volta da ditadura e do regime de exceção, têm que ser repudiados com veemência. E eu quero, para concluir, dizer o seguinte: existem pessoas insanas, deputado Barbosinha, que saem nas ruas com faixa assim, pela intervenção militar constitucional. Vossa Excelência, que é advogado, poderia me dizer que se existe esta previsão na Constituição de uma intervenção militar constitucional? Existe esse tipo de intervenção fajuta que o Temer está fazendo lá no Rio de Janeiro, na área da segurança. Mas os militares ocuparem a presidência da República e governar o Brasil como interventores, isso aí se chama golpe militar. Então, eu acho que essas pessoas precisam estudar um pouco mais, precisam voltar para os bancos da escola, estudar, para não falar tanta besteira que estão falando hoje, né? Então, eu encerro aqui, agradecendo ao tempo que foi concedido pelo deputado Eduardo Rocha, e dizendo que vou me manifestar toda vez que tiver uma fala desastrosa, infeliz, né, de uma pessoa querendo minimizar
os problemas sociais e a luta das comunidades indígenas por um atendimento decente, porque eles são pessoas humanas e merecem também, né, respeito por parte das autoridades, e não cacete, né, da polícia. Muito obrigado.